e eu quero convidá-los para lermos um texto das Sagradas Escrituras que está inserido na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 23, e você já sabe que eu vou pregar exatamente no texto áureo da Santa Ceia. O que iria pregar hoje não vai ser possível porque não dá tempo, então eu vou dividir essa mensagem em duas partes, e na próxima Santa Ceia, se Jesus não voltar, eu continuo pregando sobre o capítulo 11, versículo 23 da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Estamos cheios de bênçãos e, como já disse, e vitórias alcançadas para relatar à igreja. Claro que não dá tempo, mas destacar apenas o trabalho das nossas irmãs ali na Praça Central no dia de ontem, evangelizando as mulheres e homens, enfim, pessoas que foram abordadas por nossos irmãos do grupo de evangelismo, e nós estivemos ali, e foi uma bênção de Deus, pessoas que foram tocadas por Deus através dos louvores, dos abraços, do carinho daquelas irmãs que ali estiveram, e foi uma bênção de Deus. Por que não falar do início do trimestre que tivemos nesta manhã? Nós estamos com uma lição, principalmente na classe de adultos, nós estamos falando sobre as promessas de Deus. Iniciamos hoje esta saga de estudo e foi tremendo o que Deus fez aqui nesta manhã, foi uma bênção de Deus, e você é convidado para participar dos projetos da igreja. Falei nas irmãs, me lembrei que dia 15 agora, elas vão ter aqui um culto alusivo ao Outubro Rosa. Então no dia 15, é terça-feira, sem ser essa, na outra, você mulher é convidada para estar aqui. Muito bem, vamos à palavra, porque depois de cearmos, nós já vamos nos despedir e vamos para a nossa casa, alegres, felizes. Por isso já demos os avisos anteriormente. Deus abençoe o Mag, que veio lá de Blumenau. Deus te guarde, meu filho, te abençoe todos os projetos missionários. O texto sagrado diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podeis assentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Meus amados, como é bom poder estarmos neste dia celebrando a ceia e podendo conversar acerca deste capítulo tão importante inserido na Epístola aos Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios. Nós sabemos que a ceia do Senhor foi instituída na Páscoa. Ela foi instituída na Páscoa e não é uma ideia que a igreja criou para poder unir os membros em uma vez por mês para uma ceia, para uma celebração que foi imposta por algum homem. Não, senhores, a Santa Ceia foi instituída na Páscoa e também foi instituída para que a igreja do Senhor, então, sirva ao Senhor, fazendo jus a esta ceia, a este ato tão sagrado. Então nós vamos entender que a ceia do Senhor, ela não é algo qualquer, e ela precisa ser ressignificada nos dias atuais. Nós, como igreja do Senhor, falamos pouco da Santa Ceia e nos atemos a ministrar outros textos, talvez até porque não queremos falar
dos pormenores e enfim, que envolve este ato sagrado. Mas a ceia do Senhor, antes de qualquer coisa, ela é um mandamento, porque está escrito que lemos: fazei isto. Quando o Senhor está dizendo para fazer, Ele nos está mandando fazer. Então a Santa Ceia, antes de qualquer coisa, ela é um mandamento. A Santa Ceia também é um símbolo, porque quando Jesus, Ele faz este ato, Ele promove este ato entre os discípulos, Ele está dizendo do seu corpo e do seu sangue como símbolo da aliança que Ele tem com os seus filhos. Então, além de mandamento e além de símbolo, a Santa Ceia também é algo histórico, porque o texto diz que na noite em que Jesus foi traído, isso mostra que existe um tempo demarcado, ela tem o seu cunho histórico no meio dos anos. Na noite em que Jesus foi traído, então Ele tomou o pão e o cálice, abençoou e deu aos discípulos. A Santa Ceia, então, além de ser um mandamento, além de ser também simbólica, ela é histórica, porque ela tem um tempo determinado quando ela foi instituída. Mas também, de forma muito rápida, eu posso trazer que a Santa Ceia, ela é profética, porque nós olhamos no texto que nós precisamos celebrar a ceia até que Ele venha. Então nós entendemos que a Santa Ceia também tem o seu cunho profético, mas não é disso que eu quero falar nessa noite. Isso é apenas uma introdução para lembrá-los daquilo que você aprendeu lá no discipulado. Eu quero falar que a Santa Ceia do Senhor, ela nos traz lições maravilhosas, lições importantíssimas, que nos levarão a ter, aleluia, uma compreensão maior daquilo que realmente a Santa Ceia é. E a primeira lição que eu quero fazê-los lembrar é que quando nós ceamos na presença do Senhor, nós precisamos estar com o coração cheio de gratidão. Aleluia! Quando nós viemos num culto como esse, quando nós estamos aqui para a Santa Ceia, e é fato que muitos não conseguem até vir todos os domingos, então quando você vem na ceia, esse dia é um dia especial que o teu coração precisa estar cheio de gratidão. Nós vamos encontrar no texto que lemos que quando Jesus institui a ceia, primeira coisa que Ele faz é agradecer. Aleluia! Ele se reúne com os seus discípulos para isto, e o texto do versículo 24 diz: e havendo dado graças. Isso porque todos os atos que nós fazemos, como crente, a gratidão não pode faltar, mas nesse caso em especial, nós vamos ver que precisamos transbordar de gratidão, porque nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E é interessante pensar que esse texto, em todo esse texto, ele traça para nós uma linha de presente, passado e futuro. E nesse presente que nós estamos vivendo, é necessário entender que este presente é um presente de Deus, e este presente de Deus que nós recebemos, aleluia, é motivo para nós glorificar o seu nome. Então Jesus, quando institui a Santa Ceia, Ele dá graças ao Pai por aquele momento, e nós temos razões de sobra para ser grato em cear a ceia do Senhor. Nós temos razões de sobra para nós estar neste lugar de adoração, com o nosso coração cheio de alegria, dizendo: Senhor, muito obrigado por fazer parte desta igreja, por fazer parte deste corpo, por ter sido salvo, por ter sido liberto. E quando nós olhamos para a gratidão, nós vamos ver inúmeros motivos que nós temos para sermos gratos ao Senhor. Um deles é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando você olha 13:8 de Apocalipse, você vai ver pessoas que adoravam aquela besta que subiu do mar, conforme está lá no texto,
porque eles não tinham o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida, aleluia, que nós estamos falando, que está escrito em Apocalipse, é o lugar aonde o meu nome está escrito, o teu nome está escrito, porque você foi salvo por esta graça, por esse Deus, você foi salvo, aleluia, por esse sacrifício. Pastor, será que o meu nome está lá? Você deve saber como está a tua vida com Deus, mas se você é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, o teu nome está escrito lá. Aleluia, eu tenho certeza que o meu nome está lá, Josué Álvaro de Souza. Oh glória, oh aleluia, teu nome está lá também, irmão, amém? Então glorifica o Senhor Jesus na ceia, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Eu não estou falando invenção, estou falando o que está na Bíblia, e a Bíblia garante que eu e você teremos o nosso nome, aleluia, escrito naquele lugar. Mas não para por aí, nós vamos ver na Bíblia Sagrada razões inúmeras para nós sermos gratos. O nome escrito no livro da vida é um, mas o amor de Deus, que é incondicional, aleluia, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu poderia passar a noite citando de tantas coisas que nós temos, aleluia, para sermos gratos. O nome no livro da vida, o amor de Deus através de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados, oh aleluia, pecados perdoados, nos traz, aleluia, razões de sobra para nós agradecê-lo, porque nós pecamos constantemente, diuturnamente, por causa dessa natureza, mas nós sabemos que Ele perdoa os nossos pecados, e na 1 de João, capítulo 1:7 diz, mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, e termos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, é só procurar andar perto dEle, é só procurar andar na luz, Ele perdoa os nossos pecados, e nós passamos a viver essa vida plena. Então nós temos inúmeras razões para sermos gratos, e quando Jesus, Ele vai instituir a ceia, parece que vejo tudo preparado, Ele diz, é o seguinte, não vamos fazer nada antes de agradecer, porque este ato que nós faremos aqui agora, ele tem um valor imensurável para o restante da vida das pessoas. Esse valor que está aqui nesta celebração é incalculável. A gratidão envolveu a Santa Ceia na sua instituição por parte de Jesus. É por isso que eu e você temos razão de sobra para ser grato, porque através da gratidão de Jesus, nós podemos alcançar a vida eterna. Agora não para por aí. Eu disse que existem muitas outras lições que podemos encontrar neste capítulo, principalmente nesse texto áureo da Santa Ceia. Inclusive eu vou dividir em duas partes esta mensagem, para podermos pensar em tudo isso, mas uma das lições importantes é o reconhecimento do sacrifício do Senhor. Observe que agora já não é mais o presente, porque eu não estou falando da gratidão que é o presente, eu estou falando do sacrifício, e quando eu penso no sacrifício de Jesus, eu preciso olhar um pouco para o passado. Olhar para o sacrifício de Jesus é algo importante na ceia, e nós precisamos avaliar muito bem acerca disso, porque só o sacrifício do Senhor nos proporcionou aquilo que nós não poderíamos alcançar em outro lugar. E o versículo 25 diz que semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice do novo pacto, da nova aliança, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós precisamos na Santa Ceia olhar um pouquinho para trás,
e guardar boas memórias deste sacrifício salvífico, desse sacrifício que nos trouxe a graça de estarmos aqui celebrando esta ceia, são e salvos, como eu costumo dizer. E é interessante que quem devia era eu, quem devia era você. Na verdade, quem pecou não foi Jesus. Jesus foi o cordeiro que foi falado aqui no 53 de Isaías, na leitura oficial dessa noite. O cordeiro mudo ao matadouro. Este foi Jesus, sem pecado. Na verdade, quem devia era eu e você. Mas a graça do Senhor se manifestou para a nossa vida. Quando nós olhamos para Colossenses 2:14, aquele texto muito conhecido, diz que a cédula que tinha era contra nós, e ela foi cravada na cruz. O Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, riscou a cédula que era contra nós e cravou ela na cruz. Isto traz para nós, aleluia, razões absolutas para reconhecermos o sacrifício de Cristo. Mas também, para reconhecer o sacrifício de Cristo, nós podemos lembrar da graça, porque fomos salvos pela graça. Sim ou não? Fomos, mas não foi de graça. Custou o sangue dele, custou o corpo dele. E lá em Filipenses 2, a partir do 6, nós vamos encontrar Paulo falando aos irmãos de Filipos que ele deixou a sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou e assumiu a forma de servo. E como servo, assume toda a culpa que era nossa. Ele se humilha, ele assume a posição de homem. Aleluia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas ele morreu por nós, para que nós pudéssemos estar aqui celebrando esta Santa Ceia. Ainda uma outra lição que eu aprendo na Santa Ceia do Senhor, que está inserida no versículo 26, aleluia, é a responsabilidade com a nossa missão. Isso fala do nosso presente. Nesse tempo presente, o que nós estamos fazendo? Será que estamos pregando o Evangelho? Eu sei que é difícil. Eu estava abordando pessoas ontem na praça, procurando ser ético, educado, para não me intrometer na vida das pessoas, ser invasivo. Então procurava, quando alguém estava assim, com pouca conversa ou sozinho, para abordar. Mas nessas abordagens, ora você recebe um sim, ora recebe um não, e como é difícil você propagar o Evangelho de Cristo. Mas se tem algo que faz parte desta Santa Ceia, é a propagação do Evangelho. O texto que nós lemos diz claramente: todas as vezes que nós comer o pão, beber o cálice, nós precisamos anunciar a morte do Senhor. Nós estamos em missão, nós precisamos fazer a obra de Deus e sermos missionários. Nós não podemos postergar aquilo que é para ser feito hoje, e também não querer substituir a nossa ação na obra missionária com oferta, porque ofertar é fazer missão, mas pregar o Evangelho também é fazer missão. Eu faço missão contribuindo, mas eu preciso fazer missão falando do amor de Cristo. Nós precisamos nos autorresponsabilizar daquilo que a Santa Ceia nos impõe, das regras que ela nos impõe. E Jesus diz claramente: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai. Oh, glória a Deus! É tempo de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Não pense que vir aqui tomar a Santa Ceia basta. Não, nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Nós precisamos, conforme eu já falei, aleluia, além da gratidão, reconhecer o sacrifício do Senhor, mas também precisamos ter a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor.
E isso faz parte dessa tríplice comunhão. Que tríplice comunhão, pastor? É a comunhão que eu tenho com Deus, é a comunhão que eu tenho com Jesus e a comunhão que eu tenho com as pessoas. Ora, se eu amo a Jesus, eu preciso amar a Deus, porque Deus deu o seu Filho amado, e se eu amo a Jesus, eu prego a palavra para as pessoas. Isso precisa ser, aleluia, algo forte dentro do meu coração, o cumprimento desta responsabilidade, de pregar a palavra para as pessoas que estão à minha volta. E por vezes nós colocamos desculpa, nós colocamos alguma coisa como empecilho para não pregar a palavra do Senhor. A gente não quer de alguma forma ser inconveniente, a gente não quer que alguém saiba que a gente professa a fé cristã, mas eu digo a você nessa noite, se tem algo que é necessário fazer para fazer cumprida esta Santa Ceia, é se autorresponsabilizar da missão que o Senhor deu para nós. Então, alguém pensa, eu venho no culto, eu tomo a Santa Ceia, e quando eu saio daqui, eu coloco a minha Bíblia no painel do carro, seja lá onde for, e esqueço da minha Bíblia. Teve até alguém que perdeu o óculos e não achava mais o óculos, foi ver, estava dentro da Bíblia, porque ele também não lia a Bíblia. Então, pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus, com Deus, ele não alcança os resultados. Observe que não é apenas vir aqui tomar a Santa Ceia. Primeira coisa, é tomar com o coração grato. Segundo, é tomar com consciência do sacrifício que custou um preço caríssimo. Terceiro, é saber que quando nós sairmos daqui nessa noite, nós temos o compromisso de anunciar o Evangelho de Jesus. Aleluia! Se você está sendo constrangido por essa palavra, que bom! Bem-vindo à Bíblia. A Bíblia constrange, a Bíblia nos deixa em silêncio e às vezes até sem ter o que falar, mas essa é a ordem do Senhor. Jesus disse, toda vez que vocês comer o pão e que vocês beber o cálice, não esqueça de anunciar, aleluia, a minha morte. Glória a Deus. E é interessante sobre isso aqui, nós temos o compromisso de pregar a palavra, nós temos o compromisso de discipular as pessoas, levar as pessoas ao batismo em águas, e depois então trazer essas pessoas para participar dessa ceia, mas essas pessoas também precisam ter esse compromisso, esse comprometimento de pregar o Evangelho. E eu quero dizer para vocês, o tempo está se aproximando, o tempo e a hora está acabando. Jesus voltará buscar a sua igreja, e nós como igreja precisamos anunciar a morte do Senhor. Quando nós pensamos ainda no versículo 26, nós encontramos mais uma lição importantíssima, e por que não dizer, talvez até uma das maiores na Santa Ceia do Senhor, quando ele diz, todas as vezes que comerdes deste pão, e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Se tem algo que é real, se tem algo que nós temos plena convicção, é que Jesus vai voltar. É um tempo que falar essas palavras e essa frase, parece que ela não tem nada a ver, parece que ela não está ligada a nada na nossa vida, porque o mundo ele ficou tão diferente, e a correria frenética pelos bens e pelo capitalismo tem nos tirado tanto da presença de Deus, que é possível que alguém não acredite mais nessa verdade. Nós estamos lendo sobre a Santa Ceia todos os meses nós lemos esse texto, e quantas vezes passamos por ele e nem damos atenção. Nós levamos isso no automático, mas quando Jesus institui a primeira ceia, ele diz, olha, vocês devem anunciar a minha morte até que eu venha. Então nós precisamos na ceia do Senhor entender que Ele vai voltar. Nós precisamos nos nutrir de esperança de que Ele está para vir a qualquer momento. E é através disso
que nós servimos ao Senhor fazendo jus à Santa Ceia, fazendo a Santa Ceia algo pleno na nossa vida, é termos a esperança da vinda de Cristo, e isso nos leva para o futuro. Nós não ficamos pensando demais no futuro, porque o excesso de futuro, eu já disse aqui, pode prejudicar o nosso presente e o nosso passado. Mas quando nós olhamos para o futuro, no olhar espiritual, nós temos uma viva certeza que Jesus vai voltar. E se é isso que você está precisando ouvir hoje, você veio no lugar certo. Você pode estar sofrendo dificuldades, problemas, intempéries, tantas circunstâncias que você até está dizendo, eu não aguento mais. Fica tranquilo, porque o Senhor Jesus prometeu que vai voltar. Ele disse, vocês vão comer o pão, beber o cálice, anunciar a minha morte, até que eu venha, porque Ele vai voltar. E a maior esperança que nós temos, não é aquilo que os políticos dizem, não é aquilo que os homens prometem, não. A maior certeza que nós temos é aquilo que Jesus garante para nós na sua palavra, aleluia. E se tem algo que eu glorifico a Deus, é saber, aleluia, que Ele garantiu que Ele vai voltar. E dentre tantas coisas, olhando para essas lições da Santa Ceia, me vem ao coração algo que está em 1 Tessalonicenses 4,16. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que neste grande evento da volta de Jesus, os mortos em Cristo, está lá em 4,16 de 1 Tessalonicenses, eles ressuscitarão primeiro, aleluia. Isso aqui é algo lindo, isso é maravilhoso. Quando houver a voz de arcanjo e trombeta de Deus, um alarido, aí então o Senhor vai vir nos ares para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a primeira morte vai perder a sua força. É exatamente isso. Muitas pessoas queridas que eram nossos familiares já foram, e no dia que eles partiram, nós nos sentimos fracos, pequenos, alguns de nós choramos, lamentamos, alguém até, quem sabe, foi carregado para o UPA, ficou doente, desmaiou, porque a morte, ela é sagaz. A morte, ela traz uma grande separação. A morte, ela traz uma grande lacuna para quem sofre ela. Para as famílias que sofrem a morte, a dor é imensa, a dor não se pode calcular. Mas pela palavra de Deus, em 4,16 de 1 Tessalonicenses, aleluia, está garantido que nessa vinda do Senhor Jesus, a morte será tragada, como disse Paulo, a morte perderá a sua força, porque aqueles que morreram ressuscitarão, aleluia, glória a Deus. É por isso que nós precisamos nos apegar com Jesus, porque Ele nos garante essa verdade. Mas não para por aí. Nesta vinda do Senhor, escrita no versículo 26 do capítulo 11 de Coríntios, também nós vamos ter uma outra grande bênção. Os salvos em Cristo, eles serão transformados, e isso está claro na 1 de Coríntios 15, 51, que Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso é fato, alguns não morrerão, alguns estarão vivos na volta de Jesus, e esses, pastor, que estarão vivos, se tiver servindo a Ele, fiel a Ele, terão o seu corpo transformado. Pastor, eu não gosto do meu rosto, eu não gosto da minha boca, eu não gosto do formato do meu corpo. Fica tranquilo, aleluia, esse corpo vai ser transformado. Pastor, eu estou cheio de doença. Ei, tranquiliza o teu coração. A Santa Ceia do Senhor nos traz essa lição que Ele vai voltar e o teu corpo será transformado. Você pode louvar a Ele? Pastor, eu estou com tanta dor no meu corpo que eu queria é a morte, eu não aguento mais sofrer. Se você tiver que padecer dores, não se preocupe, quando você tiver o seu corpo transformado, jamais você terá dores.
aleluia, jamais você terá aflições, jamais você passará por crises de enfermidade, porque essa transformação está predita nas Escrituras Sagradas, aleluia, e é uma grande lição da ceia do Senhor. Precisamos ter essa esperança viva em nós. Existe um futuro abençoado que nos espera, aonde o Senhor, aleluia, vai transformar esse corpo cheio de dores, esse corpo que tem que cuidar dele, esse corpo que muitas vezes a gente se torna escravo de tanta coisa que tem que fazer por ele, transformar num corpo glorioso, aleluia, que não terá mais dor, aleluia. E não para por aí, ainda nesta lição da esperança da vinda de Cristo, nós podemos nos apegar no versículo 17 do capítulo 4 de Tessalonicenses. Eu falei primeiramente, o 16, que os mortos ressuscitarão primeiro, aleluia, mas o 17, ele fala que depois nós, os que ficarmos vivos, oh glória a Deus, seremos arrebatados. Não é somente transformados, porque se fosse só transformar esse corpo, essa carcaça velha, num corpo glorioso, aleluia, já seria o bastante, mas a promessa desta vinda do Senhor, glória a Deus, é para que este corpo também seja arrebatado juntamente com ele nos ares, aleluia. Claro que hoje, meus irmãos, falar na volta de Jesus não dá ibope, porque tem gente que nem quer mais, mas quem entende a palavra do Senhor sabe que este arrebatamento, essa oportunidade, este evento, ele será tão maravilhoso, que nos levará ao encontro do Senhor nos ares, conforme a sua palavra, e o texto termina dizendo que assim estaremos para sempre com o Senhor. Coloque-se de pé que nós já vamos orar, aleluia. 9 horas você está indo para a sua casa, os obreiros podem descer, podem lavar as mãos para nós cear, mas eu quero que você olhe para mim aqui. Ei querido, esse mesmo Jesus, que foi julgado, quando ele voltar, escute isso aqui, ele virá para julgar. Eu vou falar de novo. Esse mesmo Jesus da Santa Ceia, que diz que é para nós anunciar a morte dele até que ele venha, porque ele vai voltar. Quando ele voltar, ele não volta julgado, ele volta para julgar. Aqui nessa terra, ele andou montado num jumentinho, foi ou não foi? Mas a Bíblia diz que quando ele voltar, ele virá montado num cavalo branco. Você pode dar glória a Deus por essa verdade? Esse mesmo Jesus aqui na terra, ele andou como homem, oh aleluia, mas quando ele voltar, ele vai voltar como Deus, aleluia, como Senhor, como soberano. Aqui nessa terra, ele sofreu como um cordeiro, mas naquele dia, ele aparecerá como o leão, aleluia, da tribo de Judá. E é isso que nós precisamos nos apegar. Nós servimos a um Senhor, que tem essas bênçãos separadas para todos nós. E ninguém vai segurar a marcha da igreja, aleluia, ninguém vai parar a igreja do Senhor. Nós vamos romper os tempos, e se Jesus demorar um pouco a voltar, essa igreja continuará servindo a Ele fielmente. Olhe para mim, eu sei que tem um movimento aqui, mas olha para mim. Eu quero pregar algo para ti ainda neste final. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão desacreditando da fé da igreja do reino de Deus. Mas eu quero garantir, igreja querida, que o tempo vai passar, e se Jesus demorar a voltar, nós vamos continuar aqui servindo a Ele. E depois disso, quando tudo terminar, acabou? Não acabou. O céu atmosférico também não vai impedir, aleluia, de eu e você alcançar as mansões celestiais. Isso aqui é algo que deve alegrar o nosso coração, porque há pessoas que pensam que a igreja vai
morrer no tempo, não. A igreja do Senhor já está escrito, aleluia, ela é pedra angular, ela vai passar pelas intempéries sendo igreja, e ela vai vencer e romper o céu atmosférico, mas não apenas o céu atmosférico, o céu cósmico também. Oh, glória a Deus! E nós entraremos nas mansões celestiais. Por isso, quando você comer este pão, aleluia, eu nem vou ler novamente o texto da ceia porque já lemos. Quando você beber este cálice, não esqueça da gratidão. Quando você comer este pão e beber este cálice, não esqueça do sacrifício de Jesus. Quando você estiver participando desta ceia nessa noite, não esqueça que você é um anunciador das boas novas de salvação. Aleluia! E por fim, quando você estiver comendo este pão e bebendo esse cálice, acalma o teu coração, porque ele vai voltar, e quando ele voltar, oh glória, todo esse sofrimento, todas essas lutas, irmãos, eu sei que vocês sofrem, eu sofro com vocês, as lutas que vocês passam. Quantas famílias que nesse mês de setembro tiveram com filhos internados, problemas na família, problema no lar. Eu sei que você sofre, mas uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite, aleluia, enche o teu pulmão de ar para ser grato a Ele, porque você não viverá para sempre esse sofrimento. Você vai para um lugar aonde esse corpo vai ser transformado, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas também todos nós seremos arrebatados e levados para este lugar de delícia.